Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa de Cássia Pistoia Mariani e vamos iniciar agora mais uma aula da nossa disciplina de teorias, metodologias e planejamento pedagógico em educação à distância, né? Essa é a nossa aula síncrona número 3, a nossa aula síncrona final, que vai estar então explorando um pouquinho, né, da última unidade de trabalho da nossa disciplina, que está então alocada junto ao Moodle desse curso, né, com vocês. Prof. Mariela já está aqui nos acompanhando, nossa tutora. Os nossos alunos estão chegando para esse encontro, sejam todos bem-vindos. Nós já estamos gravando essa última aula novamente para ser disponibilizada junto à unidade 3, né, no nosso Moodle da nossa disciplina. Por favor, ao longo da nossa aula, fiquem à vontade, então, para fazer perguntas, seja via chat ou levantando a mão e abrindo seu microfone, sua câmera aqui, para participar do nosso momento. Destacando que esse é um momento síncrono importante, né, para que a gente tenha, então, essa troca dialógica entre conhecimentos, entre dúvidas, entre experiências que cada um de nós, né, eu como prof, nesse momento, e vocês como estudantes, né, mas todos nós, então, construindo os nossos conhecimentos coletivamente, podemos estar estabelecendo trocas que vão, então, significar numa construção mais coletiva, tá bom? Então, fiquem, né, sempre à vontade para participar. É um prazer, então, ter vocês aqui conosco, nos acompanhando, né, nessa aula e também participando. Bom, vamos então relembrando, né, nós tivemos 3 unidades à disposição de vocês no Moodle da nossa disciplina. Agora nós estamos, então, na unidade 3, aonde nós temos um questionário aberto ainda para vocês estarem respondendo, né, com o peso 4, tá? As nossas os nossos questionários, a nossa forma de avaliação sempre foram questionários, trata-se de uma avaliação somativa, certo? Então, 3 pontos no primeiro, 3 pontos no segundo. Nós estendemos os prazos para vocês, para alguns que ficaram então atrasados, e agora nós temos então a nossa última unidade aqui à disposição de vocês. Por favor, participem, realizem. Qualquer dúvida, qualquer impedimento que tenham de acesso à plataforma, por favor, né? Nos comuniquem, me chamem ou chamem a Mariela para que a gente consiga resolver e oportunizar, então, né, esse sistema avaliativo que vai gerar, né, a aprovação de vocês na disciplina. Como eu já trouxe em outras unidades, né, nós gostaríamos de fazer uma forma avaliativa bem mais diversificada, bem mais qualitativa, mas por nós termos 180 alunos matriculados nesse componente curricular, nós conseguimos, né, dar conta disso. Então, pela coordenação do curso, né, nós somos informados que deveríamos aplicar questionários e que isso traria, então, até mais uma seriedade ao processo, né, tendo em vista que nós temos muitos estudantes. Então, é por isso que nós utilizamos essa forma avaliativa para todos vocês. Mas também oportunizamos, além dessa atividade aqui, nós oportunizamos para vocês também aquela atividade, então, de construção do conhecimento, que tem a cada final de unidade, para que vocês façam uma reflexão mais qualitativa, né? Uma resenha, um mapa conceitual, um esquema, né? Construam uma outra forma de registro dos conhecimentos estudados ao longo da disciplina, ao longo da unidade, e que esses conhecimentos, então, né, contribuam para o processo formativo de vocês, né? Lembrando que a forma de avaliação nem sempre ela é o martelo que se bate em relação ao conhecimento que se construiu em um determinado curso, processo ou processo de aprendizagem, né? A forma de avaliação muitas vezes ela é simplesmente uma validação, né, exigida por um sistema, mas a construção real dos conhecimentos que vocês fazem, que vocês fizeram, ela se dá através então dessa relação teoria e prática que vocês vivenciaram, que vocês pensaram, refletiram, né? Tendo em vista o conhecimento que foi trabalhado aqui, com os saberes e os conhecimentos prévios que vocês tinham em relação a esse mesmo conteúdo e as relações que vocês conseguiram estabelecer em relação
à realidade em que vocês vivem, né? Ao contexto de aplicação desse conhecimento que vocês vivem, que vocês estabelecem, então, no campo de trabalho, no mundo do trabalho de vocês, ou no mundo de vivência enquanto estudantes também, certo? É esse olhar mais qualitativo que a gente sempre tem que pensar enquanto estudante, né? O que realmente aprendi desse componente curricular? O que realmente me chamou a atenção e vai contribuir para a minha prática educativa? É isso que eu levo daqui para as minhas práticas, para o meu TCC, que eu vou construir dentro dessa pós-graduação, né? Para minhas vivências e para minha vida como professor que vai estar trabalhando a questão da EAD, da educação à distância, na educação profissional e tecnológica, certo? Ao longo, então, das nossas 3 unidades, nós exploramos, né? Buscamos explorar essas 4 grandes temáticas, esses 4 grandes eixos de aprendizagem, né? O primeiro, então, a nossa primeira unidade, ela se centrou sobre as teorias pedagógicas, os estilos de aprendizagem e a educação à distância, né? Buscando entender, então, quem são os alunos que buscam a educação profissional, o que é a educação profissional, o que é a educação à distância, como, né, estudiosos, pensadores, pesquisadores compreendem que a educação à distância pode acontecer, né, no universo formativo dos sujeitos, então, que buscam a educação profissional na educação à distância, certo? Então, esse foi, digamos, a seara, essa foi a seara, né, por onde, então, nós nadamos, nós navegamos, né, durante esse nosso processo da unidade 1. A unidade 2 já trouxe um olhar bem mais da psicologia da aprendizagem, voltada para a educação à distância e para a EPT, né, trazendo as grandes teorias de aprendizagem, o cognitivismo, o comportamentalismo. Eu complementei trazendo mais o humanismo para vocês também, né, para que a gente conseguisse refletir e também extrapolar as questões meramente disponibilizadas pelo material básico que vocês têm, então, que já vem pronto, né, pela CETEC e pelo MEC, né? Então a gente conseguiu dialogar sobre essas questões, né? O que a psicologia da aprendizagem e as grandes teorias da aprendizagem trazem, né, em relação a essa construção do conhecimento, a essa aprendizagem, a esse sucesso escolar que se funda, então, na educação à distância e também na educação profissional e tecnológica. E aí a gente teve algumas discussões teóricas, conceituais, bem importantes e que trazem, acho que, um ar de muita qualidade a esse processo. Pensando que as teorias de aprendizagem, né, as grandes correntes de aprendizagem, elas não estão somente voltadas para esses cursos à distância ou somente voltadas para a educação profissional e tecnológica, mas elas extrapolam, né? Elas estão fortemente vinculadas e precisam embasar todas as nossas escolhas teórico-metodológicas quando a gente, professor, trabalha alguma área do conhecimento. Então, quando eu trabalho com as minhas crianças na educação infantil, eu tenho que ter uma proposta teórica muito forte, né? Um embasamento cognitivo muito forte, uma corrente teórica que vai dizer que eu tenho que fazer isso, isso e isso. E por isso eu escolho determinadas metodologias. Quando eu estou nos anos iniciais do ensino fundamental também. Quando eu estou nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio também. Quando eu estou em qualquer uma das modalidades da educação também, né? E a EPT é uma modalidade da educação. A EAD também é uma modalidade de educação. E nesse curso, essas duas modalidades se unem para trabalhar, então, uma formação profissional, né, uma formação profissional e tecnológica através da metodologia, então, e da modalidade de ensino da educação à distância. A última unidade, que é a unidade que nós estamos e que nós vamos conversar um pouquinho mais hoje, né? Ela se funda, então, no planejamento pedagógico da educação à distância para a educação profissional, o design instrucional que nós precisamos ter e desenvolver nas nossas disponibilizações do material didático, na nossa organização das aulas e dos momentos em que nós vamos proporcionar aos nossos estudantes, e também as metodologias de ensino-aprendizagem na EAD, né? Que universos a gente pode explorar principalmente pensando em metodologias ativas, e o nosso material ele traz, né, uma contribuição bem forte em relação a isso.
né? Quais são as metodologias ativas que a gente pode adicionar às plataformas da educação à distância, aos ambientes de aprendizagem, né? Aos ambientes virtuais de aprendizagem, para que então essa aprendizagem aconteça de uma forma mais interativa, ativa, dialógica, problematizadora, e daí a gente resgata lá da unidade um Paulo Freire que a gente falou, né? Então o curso ele é um grande espiral, né? A nossa disciplina ela é abordada dessa forma, né? Que a gente chega então na última unidade pensando que todo esse conhecimento aqui resultante das metodologias da educação à distância que nós vamos ocupar, que nós vamos implementar, enquanto docentes que vamos estar organizando materiais e o design instrucional das nossas disciplinas, né? Ele precisa conversar com aquelas bases teóricas da EPT, com as bases teóricas da educação à distância, que vão estar, então, trazendo um suporte maior ao nosso trabalho e uma proposta, principalmente, né, mais qualitativa para a educação, né, dos nossos educação profissional através da educação à distância. O grande foco, né, de todos esses componentes curriculares que trazem então o curso de vocês, né, é o sucesso escolar do aluno. E aqui a gente também pode fazer uma parte, né, e pensar que esse sucesso educacional, né, que vem através do nosso planejamento, das nossas escolhas metodológicas, da escolha dos nossos designers, né, instrucional, ele vem a partir da proposta do que realmente o estudante apreendeu, o que ele entendeu e o que ele leva para a vida dele a partir daquilo ali, né? O sucesso escolar, ele não está somente atrelado à aprovação em um determinado componente curricular, mas o sucesso escolar, ele é entendido por muitos autores como realmente a aprendizagem e a transposição dessa aprendizagem para a vida do estudante, para a vida profissional dos sujeitos que buscam, então, a formação em EPT dentro de uma plataforma à distância, né? Como vocês mesmos estão aqui buscando. Vocês estão buscando uma formação profissional aqui dentro, né? E a gente espera que o sucesso educacional de vocês venha no momento em que vocês consigam aplicar um pouco desses estudos que vocês estiveram aqui dentro, que vocês construíram aqui dentro, com a vida profissional de vocês, então. Não é aquele sucesso voltado somente à aprovação, à liberação da disciplina, a uma forma avaliativa meramente somatória como essa, né, que a gente tem institucionalizada, mas sim uma forma de compreensão e transposição didática daquilo, então, que nós precisamos entender, aprender e aplicar e ressignificar nas nossas práticas educativas. Como a nossa unidade aqui, ela traz muito forte a questão do planejamento pedagógico na EAD, para, então, a construção de um design instrucional, nós vamos discutir primeiramente isso, né? O que é planejar? O que é planejar para vocês? O que é planejar? Se a gente é professor, a gente tem, né, aquela visão bem docente do que é planejar. Ah, eu planejo minha aula. Ah, prof, eu planejo minha aula. Mas eu não preciso planejar minha aula como eu fazia lá no meu estágio, né? Eu não planejo minha aula, prof, com um plano diário, trazendo objetivo geral, objetivo específico, metodologia e atividades que eu vou desenvolver. Ah, eu chego lá na minha aula e eu penso, né, qual capítulo do livro eu posso aplicar, como que eu vou aplicar, qual o roteiro de atividades que eu vou submeter meus alunos, qual lista de exercício eu vou usar. Será que isso é realmente planejar? Será que essa visão ela não é muito rasa do que é planejamento? O que é planejamento pedagógico? A gente iniciou essa discussão na aula passada, na unidade passada, e aqui nós vamos aprofundar, né? O planejamento pedagógico é uma ação consciente do docente, né? Então, quando eu busco um planejamento raso, como esse que eu falei para vocês, eu vou lá e olho uma listinha de exercícios que eu vou dar para eles e eu vou lá e faço explicações, mas eu não tenho nenhum registro no meu diário, no meu caderno. Eu vou seguir o livro didático e pronto. Eu estou fazendo uma escolha pedagógica. Eu estou assumindo uma responsabilidade
e eu estou sonegando aos meus estudantes um direito, o direito de aprendizagem, muitas vezes, né? Por quê? O planejamento, ele é uma ação intencional. Então, eu, professor, tenho a intenção de quê? Ensinar, fazer de conta que ensino, pensar e transformar a realidade daquele sujeito, problematizar situações de aprendizagem para aquele sujeito, né? Então, eu tenho intenções como professor. E o planejamento que eu faço das minhas disciplinas reflete diretamente as intenções que eu determinei para aquele processo educativo. Por isso que é um processo de muita responsabilidade. E nós, como professores, temos inclusive uma carga horária prevista em direito, prevista, né, legalmente na LDB, como uma carga horária de planejamento pedagógico para as nossas disciplinas. Ah, prof. Vanessa, então eu dou, por exemplo, matemática para a educação profissional, lá num ProEja, certo? Um curso que une a educação profissional e a educação de jovens e adultos, que é vinculado numa plataforma à distância, são três modalidades de ensino, então, articuladas. E eu dou esse curso, prof. Vanessa, há 4 semestres, eu dou essa disciplina há 4 semestres, matemática básica 1 para edificações, técnico em edificações. Tá, prof. Vanessa, eu dou essa disciplina. Então, tu tá me dizendo, prof. Vanessa, que eu planejei essa disciplina uma vez. Eu fui lá, eu construí meu Moodle, né? Eu estabeleci, a partir do PPC, um design instrucional, eu criei um modelo, eu coloquei um repertório de atividades e de sequências didáticas que eu vou estar trabalhando, e ele está pronto, estabelecido, e daí eu criei um monte de questionários, alguns avaliativos, outros não, e disponibilizei aos meus alunos, e está pronto. Agora, como prof, eu só preciso replicar aquele Moodle sempre. Será que isso é um planejamento pedagógico? Será que o público de 4 edições de um curso técnico profissional à distância em edificações não muda? Não evolui? Será que os meus sujeitos são os mesmos? O que eu preciso pensar? O que eu preciso ter como fundamentação para criar um planejamento pedagógico? A primeira coisa é uma leitura da realidade. Quem são os meus sujeitos? Quem são os alunos que eu tenho matriculados nessa turma? Qual o perfil dos meus estudantes? Eles têm ensino fundamental, digamos que a premissa para entrar aqui era o fundamental, né? Falando nesse exemplo do técnico em edificações, né, pessoal? Então, a premissa era ter ensino fundamental. Será que eu não tenho aqui alunos que já cursaram médio também? Alunos que são tecnólogos e que voltaram para fazer esse curso? Será que eu não tenho aqui professores também matriculados e que querem, por curiosidades acadêmicas, aprender? Será que esses alunos, esses estudantes que têm só o fundamental, eles têm realmente o conhecimento necessário para acompanhar uma matemática voltada para um técnico em edificações? Então, as minhas disciplinas, o meu planejamento, ele tem que ser baseado num perfil dos meus estudantes, em um diagnóstico que eu vou ter desses estudantes, né? Em uma ação pedagógica anterior. Por isso, muitas vezes, eu preciso planejar a unidade 1, ir acompanhando a unidade 1, fazer uma unidade 1 às vezes, muitas vezes mais curta, mais rápida, com atividades de sondagem, aonde eu vou buscar elementos para criar uma unidade 2, mais aprofundada, mais dialógica, aonde eu consiga trabalhar, ter atividades com mais participação, colaboração em grupos individuais, né, com fóruns, para que eu tenha uma leitura de quem são meus sujeitos e a partir daí eu vá construindo progressivamente as minhas disciplinas. Isso não quer dizer que a gente vá recriar a roda sempre, né? Muitas vezes a gente não consegue recriar a roda sempre. Isso também nos demanda trabalho. Mas, volto a dizer, nós, como docentes, temos uma carga horária amparada pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional para o nosso planejamento. E isso requer que a gente planeje e replaneje sempre. Que a gente vá adequando aquele template básico que a gente tem, ou aquele rol de situações de aprendizagem, para a verdadeira, para a efetiva realidade dos nossos estudantes.
né? Isso é muito importante, isso é indispensável. É isso que vai trazer o sucesso escolar dos meus sujeitos. Se eu for uma profissional que vai preparar aquele curso de início ao fim, sem pensar quem são os meus sujeitos e sem ter uma ideia de qual é a turma que eu vou trabalhar, muitas vezes eu não vou conseguir fazer com que eles minimamente compreendam a minha linguagem, o nível de conhecimento que eu disponibilizei, né, e as situações de aprendizagem. Claro, nós temos cursos, né, que se chamam aqueles cursos Monk, né, que é os cursos já de curta duração e que o estudante tem uma autonomia muito maior. Eles também se efetivam para a proposta da EPT na EAD, mas aí é outro contexto. Aí nós vamos trabalhar com a questão da autonomia dos sujeitos, né? E com a forma deles aprenderem. Aí não temos essa possibilidade de criar unidades ao longo do tempo. Mas pensando em propostas mais dialógicas e mais qualitativas, que é o que nosso material traz muito, até pelos autores que ele apresenta, né? E até porque se vinculam a essa proposta de formação profissional e tecnológica dentro dos princípios da EPT mesmo, nós precisamos ter uma qualidade maior. E daí nós precisamos ser efetivamente professores. Professores que pensam, que reformulam, que constroem uma prática pedagógica sempre. Um planejamento adaptado ao relato da turma. E não professores técnicos. Professores que só replicam uma realidade. Certo? Esse é o primeiro toque da noite, né? Talvez vocês não encontrem essa fala toda que eu fiz aqui de 10 minutos sobre o que é planejamento pedagógico, expressa totalmente no nosso material de estudo. Mas vocês encontrem essa fala muito presente em teóricos como Antônio Nóvoa, Donald Schoen, né? E outros, então, né, em Bernon, né, que fazem então essa proposta de formação profissional para muito além da prática estrita, da técnica, mas uma prática reflexiva. O planejamento como uma forma de refletir sobre a prática, avaliar a sua prática e transformar esse planejamento sempre. Né? E para a gente falar em planejamento também aqui, eu destaco autores como Menegola e Santana, né, que são autores que eu gosto muito como professora da área da pedagogia, né, como doutora em educação, que tem pesquisa sobre planejamento e formação de professores, e também Antônio Carlos Libânio, que é um clássico. Quando eu fiz o curso de magistério, eu sou da época do magistério, né, como formação profissional inicial, né, e não o curso normal como nós temos agora pela nova LDB, eu conheci Antônio Carlos Libânio, né, nos meus primeiros estudos do magistério, por ser uma linguagem, né, muito agradável, muito simples, mas com uma proposta conceitual riquíssima. Então, para os que não são tão pedagógicos aqui e que buscam essa formação, eu indico, né, as obras de Libânio, tá bom? Porque são maravilhosas, tá bom? Vamos lá então. O que é planejar? Então, voltando para uma questão mais conceitual agora, né? Então, para Menegola e Santana, né? O planejamento educacional é compreendido como um processo crítico, reflexivo e dinâmico, certo? Então, estamos sempre nos analisando, analisando a nossa prática, refletindo sobre a nossa prática e transformando os nossos planejamentos, transformando os nossos ambientes de aprendizagem. Aqui na educação à distância, os nossos planejamentos, eles se efetivam através dos ambientes virtuais de aprendizagem que a gente organiza, né? Da forma como a gente pensa, da forma visual como a gente organiza ele, sendo pesado, sendo mais leve, sendo mais casual, sendo mais formal, adequando também figuras, imagens ao público que a gente tem, à faixa etária que a gente tem, ao nível à temática do curso que nós vamos trabalhar, né? É muito importante isso. Então, todo o ambiente de aprendizagem, ele tem que ter a cara do curso que nós vamos trabalhar. Ele tem que ter a cara do público ao qual a gente se destina, certo? Isso é muito importante. Os exemplos do nosso planejamento, os exemplos da nossa prática educativa,
Eles precisam estar voltados diretamente ao curso de formação profissional que nós estamos trabalhando. E aqui, quando a gente traz o eixo dinâmico, é porque esse planejamento, ele pode e deve ser alterado sempre que necessário. Não é porque eu planejei a unidade um e 2 que eu vi na unidade um que os meus alunos não estavam compreendendo, os exemplos não eram claros, né? As situações de aprendizagem não eram significativas para eles, é que eu vou manter assim. Não, eu vou reformular, eu vou mudar. Ah, mas, prof, eu coloquei lá no meu plano de atividades ou no meu plano de trabalho que eu ia fazer assim. Refaz, faz observações, explica para o coordenador do curso que você está adequando, né? Você está promovendo essa dinâmica, essa mudança devido às necessidades do teu grupo de estudantes, né? E esse dinâmico aqui também, esse crítico, reflexivo e dinâmico, também se reflete muito as questões das ações do sujeito dentro desse planejamento. O sujeito, dentro do nosso planejamento, ele precisa ser ativo. Vocês lembram que nós falamos quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo? Quem é a teoria de aprendizagem, qual a teoria de aprendizagem que nós estudamos, que trabalha com sujeitos passivos? O comportamentalismo. Mas as autoras do nosso material e as premissas conceituais da educação e da educação profissional e tecnológica hoje, elas trabalham com uma proposta de sujeito ativo, de sujeito que pensa, que reflete, que transforma, que busca uma formação profissional para a transformação da sua realidade. Então, por isso, quando a gente pensa em criar disciplinas, organizar conhecimentos e disponibilizar situações de aprendizagem dentro de uma proposta para a educação profissional, a gente tem que pensar em sujeitos ativos que vem aqui para realmente refletir sobre e não memorizar e devolver igualzinho está, né? Por situações de aprendizagem que sejam transformadoras, que promovam uma dialogicidade e não meramente por questões burocráticas, técnicas. E o planejamento também precisa ser assim. Eu não preciso planejar para entregar para o meu coordenador do curso. Eu preciso planejar enquanto professor para mim saber quais são os objetivos, para que essa disciplina aqui vai ser trabalhada dentro do curso que ela está. Às vezes, o que está no PPC do curso, quando eu recebo uma disciplina para ministrar, para mim não é tão significativo. Mas eu vou ler aquele PPC e vou entender. Ah, tá. Então, no todo, a minha disciplina contribui com esse tijolinho aqui. Então, é essa abordagem que eu vou dar para ela. É essa cara visual dentro do Moodle, dentro do ambiente virtual de aprendizagem que eu vou dar para minha disciplina. E é esse o sujeito que eu quero construir aqui dentro. Às vezes, cada professor atribui a sua organização didática, o seu planejamento didático, às concepções que tem de aprendizagem, e elas divergem umas das outras. E vocês devem ver isso muito bem aqui no nosso próprio curso de especialização. Professores mais tradicionais, professores mais construtivistas, professores mais reflexivos, cada um dá cara para o curso, cada um dá cara para o seu Moodle, apesar da gente ter um ambiente ali mais ou menos padronizado pela coordenação do curso. E muitas vezes vocês vão receber também um padrão para inserir as propostas pedagógicas de vocês ali, como disciplinas, né, como componentes curriculares. Mas é importante que a gente sempre pense de que qual é o nosso propósito? Para que eu vou trabalhar esse conhecimento com o meu estudante? Em que esse conhecimento vai construir, vai contribuir para a formação profissional e tecnológica dele? Ele vai ser um técnico em edificações? Ele vai ser uma pessoa que vai meramente alcançar tijolos para alguém ou construir uma parede? Ou ele vai poder pensar sobre melhorar propostas, criar alguma coisa? Que sujeito eu quero? É de acordo com o sujeito que eu quero que eu vou pensar nas propostas de aprendizagem que eu vou trazer para ele. E daí eu penso aqui em sujeitos ativos, sujeitos que refletem, que pensam, que criticam, que entendem, que transpõem o que aprenderam
para a prática, para a vida profissional efetiva deles, certo? E o nosso planejamento tem que ser assim também. Não pode ser uma mera burocracia para entregar para o coordenador ou para mostrar para alguém. Tem que ser algo que reflete a nossa concepção de aprendizagem. Algo que vá contribuir, que vá traçar um roteiro de aprendizagem cheio, recheado de objetivos, embasado em objetivos para a construção dos meus sujeitos. Características fundamentais, então, de um planejamento, segundo Menegola e Santana, então, né? Que características tem que ter esse planejamento? Primeira coisa, o planejamento ele tem que ser flexível. Eu não posso pensar, e daí volto ao mesmo exemplo, que eu vou criar um Moodle antes de construir antes de começar a disciplina e eu não vou mexer em nada dali. Eu vou precisar mexer sim. Eu vou precisar fazer recuperação de estudos, eu vou precisar flexibilizar às vezes as atividades avaliativas. Talvez eu tenha pensado em não programar, em não gravar aulas, mas como eu tenho muitos alunos que não conseguem acompanhar momentos síncronos, eu vou sim gravar e disponibilizar. Então eu tenho que pensar em estratégias sempre, né? Porque ao longo de ministrar a disciplina, ao longo de construir esse ambiente e estar trabalhando com esses sujeitos, eu vou estar sempre avaliando eles. E não avaliando enquanto nota, avaliando enquanto aprendizagem, enquanto participação, enquanto pertencimento à minha disciplina, enquanto participação, inclusive, nos meus momentos síncronos. Então, eu vou ter que estar sempre mediando e pensando em outras propostas metodológicas, outras buscas, outras formas de contemplar a participação de todos. O meu planejamento também ele tem que ser participativo. Eu preciso ouvir os meus sujeitos. Eu não posso querer dar aula sozinha como a dona do conhecimento. O dono do conhecimento era o professor lá da teoria behaviorista comportamentalista. Se eu sou um cognitivista, eu vou estar ouvindo meus sujeitos. Quando vocês me falaram lá no final da unidade 1, prof, não tem como deixar a nossa atividade avaliativa em dois momentos, em duas tentativas, né? Fiquei pensando, né? Disse, meu Deus, eu tinha pensado numa avaliação, ah, numa, ah, numa oportunidade só. E daí eu pensei, bom, mas eles têm várias disciplinas, são trabalhadores, estão buscando, estão tentando. Vamos tentar flexibilizar? Vamos pensar, vamos ouvir o que eles querem, vamos ver se isso vai fazer com que eles desistam menos do curso e das disciplinas? Né? Então a gente tem que ter essa dialogicidade, a gente tem que ouvir os sujeitos. Prof, eu não estou gostando da aula. Prof, eu não consigo participar no horário instituído. Prof, essa linguagem que está sendo usada é muito técnica. Ou, prof, eu preciso de uma tecnologia assistiva, né, que me ajude. Eu não sou tão visual quanto os colegas. Então, a gente tem que pensar, né, ouvir essa contribuição, essas avaliações e usar disso para melhorar, flexibilizar de forma que contribua para o sucesso escolar. A gente, como professor, busca sempre o sucesso escolar. E esse sucesso escolar não vem através de um planejamento fixo, né, rígido, e estático. Ele vem através dessa dialogicidade, né, dessa participação, dessa construção coletiva, dessa busca por um ponto em comum entre professor formador, tutor, que muitas vezes vocês vão ter à disposição de vocês, outras não, e estudantes que vão estar participando desse processo formativo. E também o planejamento ele tem que ser real, realista. Realista. Meu Deus, eu tenho que fazer um plano que eu vou conseguir executar. Não adianta eu fazer planos lindos, maravilhosos para alunos que não existem. Por isso que eu preciso saber quem são meus sujeitos. Eu tenho que trabalhar com a realidade deles, a realidade cognitiva, a realidade do campo de trabalho, a realidade legal, né, embasado principalmente nas normas, normas técnicas, que a gente tem muito dentro da educação profissional, né? As legislações trabalhistas, segurança do trabalho. Então, tudo tem que ser articulado. E também com a realidade do mundo do trabalho no qual esses sujeitos são inseridos. Então, o meu planejamento ele tem que contemplar essa tríade aqui. É essencial. E daí a gente cai então no campo das metodologias ativas, né? Que o nosso material traz muito bem, e eu gosto muito das metodologias ativas,
Eu sou prof. Pedagoga é sempre, né, bem interativa e gosto muito, principalmente no campo presencial, né? Eu odeio dar aulas em salas de aula onde eu tenho um aluno atrás do outro, ouvindo uma mini palestra por dia. Eu tenho pavor disso. Eu acho que a escola, a sala de aula, seja ela na educação infantil, anos iniciais, né? Ensino fundamental, enfim, toda a educação básica, ensino superior, pós-graduação também, né? Precisa ser um espaço dialógico onde os sujeitos pensem, interajam, participem, aonde eles sejam eminentemente, volto a colocar essa letrinha que vocês não vão esquecer tão cedo, né? Ativos no processo. Não tem coisa mais chata do que a gente ir para uma sala de aula e ficar sentado ouvindo um blá 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 o tempo inteiro. Não tem coisa mais chata que a gente ir para um ambiente de aprendizagem e só ler como um mero depositário, sem pensar, sem refletir, sem problematização, sem um vídeo, sem um podcast, né? Sem um material visual que vá me estimular, sem uma problematização, uma reflexão sobre o tema. Eu preciso entrar dentro daquela atividade. Eu preciso participar, eu preciso construir, eu preciso interagir. Então, as metodologias ativas, elas representam essa ruptura da educação tradicional, conservadora, comportamentalista, que formatava os sujeitos, né, com essa questão emancipatória, né, com o foco muito maior no aluno. Então, a gente sai do foco no professor, que era o ensino tradicional, a metodologia tradicional, e a gente vai para o foco na aprendizagem do aluno, no sucesso educacional do aluno. É ele que me interessa. Não é o que eu ensinei ou é o que eu achei que dei como aula que vai contar para mim. É aquilo que ele aprendeu. É aquilo que ele demonstrou que aprendeu. Através de todas as coisas que eu interagi com ele, de todos os momentos que eu disponibilizei. Nesse modelo, então, né, o estudante deixa de ser passivo para ser, então, protagonista do seu processo de conhecimento. Enquanto o professor é um facilitador, mediador, mentor, né? E daí a gente entra aqui na seara de Vygotsky, de Piaget, de todos aqueles cognitivistas que a gente trouxe para vocês, de Ausubel, que fala de aprendizagem significativa, né? E a grande tríade, então, que permite, né, essa questão das metodologias ativas é o protagonismo do aluno, a ação, reflexão e a colaboração. O protagonismo do aluno, muitas vezes e por muitas políticas educacionais modernas, é entendido como o aluno faz o que quer. Não. O protagonismo do aluno é muito diferente de algumas propostas, principalmente como a gente teve, né? O novo ensino médio, numa edição anterior a essa que está sendo instituída agora, aonde o aluno escolhia o seu processo formativo e a partir daí ele era protagonista do seu processo de aprendizagem. Não é isso que a educação, que as metodologias ativas trazem como proposta. O protagonismo aqui é a atividade do aluno, é a questão do empoderamento do aluno em entender que ele é também responsável pelo seu processo de aprendizagem e que a ação dele vai dar resultado em relação a isso. Ele não é o único responsável, né? O protagonismo muitas vezes é entendido como a responsabilização do sujeito. O sujeito tem maturidade de aprender sozinho? A gente estudou ali na andragogia, né, na unidade anterior. Nós precisamos de uma maturidade para ser entendidos como sujeitos que podem aprender dentro da proposta da andragogia. Muitas vezes, os nossos alunos do ensino médio, trazendo a questão do ensino médio desvirtuado, né, do protagonismo, eles não tinham ainda a maturidade da andragogia, eles ainda eram sujeitos que viviam em uma questão cognitiva e também emotiva, né, e de autonomia, ainda como pedagogia, como sujeitos em formação, sem uma consciência real da aplicabilidade do conhecimento e da importância do conhecimento. Por isso, eles não poderiam ser, né, responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. E a questão das metodologias ativas traz isso. Esse protagonismo é voltado para a ação do sujeito, né? Para a consciência do sujeito de que
a sua participação, a sua interação, ela vai realmente colaborar com o processo de aprendizagem, né? O sujeito não está ali somente para ser um depositário de uma aula, e sim para interagir e construir. A ação-reflexão vem no campo de que, ao mesmo tempo que eu estou agindo, construindo, pensando, mobilizando, eu também estou refletindo e me auto-realizando, me autocriticando, me auto-construindo. E a colaboração é porque as metodologias ativas, elas trazem muito essa proposta, né, de interação e de troca de significados entre os sujeitos, que traz, então, na teoria cognitivista, né, que Vygotsky traz para nós ali, da construção histórico-social, né, que é, então, essa troca de signos e significados entre as concepções que nós temos sobre a aprendizagem, certo? Então, todas essas ações aqui, elas são, sim, baseadas no cognitivismo e não no comportamentalismo, certo? Por isso que a gente pensa em sujeitos ativos, participativos, responsáveis, reflexivos, críticos e que colaboram uns com os outros para a sua aprendizagem. E não sujeitos passivos, estáticos, individualistas e com respostas memorizadas sobre a aprendizagem. Principais estratégias, então, sobre metodologias ativas. O material traz, então, para vocês, né, várias sugestões de bibliografias, vídeos, propostas bem dialógicas, né, sobre as metodologias ativas. E aqui, então, eu trago 4 para vocês, só, né, mais a título de compreensão e de exemplificação, mas que vocês sabem que existem muito mais em todas as bibliografias indicadas, e que são importantes de serem trazidas para o contexto da educação profissional, dentro da educação à distância. Sala de aula invertida, então o aluno estuda o conhecimento, usa um tempo em casa e depois usa esses momentos síncronos para debates, para perguntas, para efetivas trocas e não para receber o conhecimento da primeira vez, né? A aprendizagem baseada em problemas é aquela em que o aluno busca resolver problemas do seu cotidiano com o conhecimento que é apresentado, com a questão conceitual e técnica que é apresentado para eles. Então, o conhecimento ele não está dissociado da sua aplicabilidade. A aplicabilidade prática, o problema prático, vai gerar a busca pelo conhecimento, e daí o aluno vai ser o protagonista também ali. A gamificação é a busca de elementos e jogos para engajar e motivar esses estudantes. Muito presente dentro da nossa própria, do nosso próprio período ali, e a gamificação explodiu na EAD, né, quando a gente teve a pandemia, né, em que os professores migraram todos do sistema presencial devido às questões de restrição de presencialidade para os ambientes digitais. Daí a gente viu quiz, né? Jogos, gincanas virtuais, e isso também é muito bom, dependendo da faixa etária que nós temos, né? Temos um público muito importante, muito presente dentro dessas questões da gamificação e que contribuem muito para esse processo. O ensino híbrido, né? Mesclando, então, momentos de presencialidade com momentos de à distância, né? Momentos online, momentos digitais, né? E o próprio o próprio ensino híbrido dentro da plataforma EAD, né? Onde nós temos em muitos cursos e agora pensando nas licenciaturas à distância, todas são obrigadas agora pela lei a serem híbridas e não só mais à distância, né? Por quê? Porque há uma troca, uma necessidade de presencialidade que vai fazer, então, com que essas trocas em determinados polos ou ambientes presenciais, né, das universidades, das instituições, em que os alunos também tenham trocas e atividades presenciais, estudos presenciais, práticas também nas escolas sempre presenciais, buscando essa formação também integral, visto que o aluno à distância ou o aluno de uma licenciatura à distância, ele vai trabalhar muitas vezes, na maioria das vezes, com estudantes presenciais. Então, ele tem que contemplar esse lado presencial também, certo? Então, aqui são alguns exemplos, mas o material tem mais. E a essência, então, das metodologias ativas, e eu trouxe essa imagem lá do nosso próprio material para que vocês tenham ela bem clara aí para vocês, né? Ela é muito focada, então, nesses 4 eixos principais aqui,
né? Sendo o principal a autonomia, a comunicação. Então, nós precisamos desenvolver nos sujeitos autonomia, através de um processo de comunicação efetivo, claro, né? Que todos compreendam, de um processo de socialização, então, que vai estar embasado nessas trocas e de pesquisa. Os sujeitos aqui, eles não podem estar limitados a um único texto, limitados a uma única lista. Eles têm o universo para explorar. Eles têm a web inteira para explorar, né? E eles têm que aprender também a analisar criticamente o que eles estão explorando enquanto web, né? O que é positivo, o que é negativo, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né? O que são aulas realmente que ensinam e o que são truques que mascaram uma aprendizagem, né? Então isso é muito importante, tá? Da gente pensar, da gente trabalhar e da gente efetivar. Toda vez que a gente pensa numa metodologia ativa ou numa proposta dialógica, a gente não pode se limitar ao nome dela pensando, só porque eu estou aplicando uma sala de aula invertida, eu estou sendo bem cognitivista, bem construtivista, eu estou fazendo uma metodologia ativa. Ela por si só, o modelo dela por si só, não garante a aprendizagem de ninguém. E não garante que ela vai trazer uma emancipação para o sujeito. O que vai fazer ela realmente ser contributiva, o que vai fazer ela realmente ser transformadora, é a cara que eu, professor, ou estudante, vou trazer para ela, certo? Então, somos nós, as pessoas, que transformamos uma aula realmente em um momento de proatividade, de socialização, de transformação, ou não. Eu posso ter um recurso maravilhoso, ter uma proposta didática maravilhosa, mas se eu sou um professor ditador, né, um professor tradicional, que eu vou terminar com aquela proposta. Eu tenho um planejamento lindo, mas na prática, no meu currículo vivenciado, como diria sacristão, de menos sacristão, né? Eu não vou conseguir fazer isso ser realmente uma metodologia ativa. Eu não vou dar autonomia aos meus sujeitos. Eu não vou dar autonomia, interação, transformação e processo de colaboração ou coletividade, né? Então, isso também a gente tem que ficar bem atento. E para, então, a gente tentar fechar esse ciclo de todos esses saberes, né, de todas essas metodologias, dessas propostas que vêm através da nossa disciplina, do nosso componente curricular, que vai determinar como a gente visualmente, organizadamente, não, não sei, como a gente organiza, né, a nossa disciplina, como a gente disponibiliza um ambiente de aprendizagem, como a gente disponibiliza os conteúdos, as metodologias para a gente trabalhar o nosso conhecimento, a gente tem que voltar e nunca esquecer desses 7 princípios, desses 5 princípios aqui, né? Dos princípios educativos da educação profissional. Lembrando que a nossa disciplina e o nosso curso, ele trabalha com propostas de educação profissional e tecnológica, que é baseada em formação humana integral, trabalho como princípio educativo, prática social como produtora de conhecimentos, indissociabilidade de dimensões do processo educativo, pesquisa, ensino, extensão, teoria, prática, e educação como promotora de conhecimentos, como transformação, né? Eu tenho que pensar que a minha disciplina, que a minha educação profissional e tecnológica, ela vai estar dentro de um ambiente virtual de aprendizagem da educação à distância. E eu tenho que promover nesses espaços situações de aprendizagem que vão explorar esses 5 princípios, que vão dar vida aos meus princípios, né? E que não vão ser um mero repositório, de conhecimento técnico e tecnológico que o meu aluno vai usar para fundamentar suas práticas.
e sim que ele vai aprender, compreender, refletir para intervir na realidade, para ser um novo profissional com formação técnica, com conhecimento técnico, com conhecimento tecnológico, mas dentro de uma perspectiva humana integral, omnilateral, como vocês já estudaram em outras disciplinas desse mesmo curso. Acredito que a primeira e segunda disciplina de vocês, e eu olhei muito o material do curso, é muito importante o material do curso de vocês, né? Eu vou estar desenvolvendo o meu sujeito dentro de todos os seus lados, de todos os seus aspectos, de toda a sua integralidade. E não só como um técnico, mas sim como um ser humano que está tendo uma educação profissional tecnológica, né? Principalmente humana por quê? Porque esse profissional técnico, tecnológico, né? Ele vai estar agindo como um ser humano na sociedade, como um ser humano que vai poder estar indo lá e mostrando aos demais uma nova perspectiva, e não sendo um mero reprodutor de um trabalho que já vem sendo então desenvolvido, explorado e computado há tanto tempo. O Antônio levantou a mão. Antônio, pode falar, por favor? Antônio, tu levantou a mão, foi por engano, será? Aqui, ao assistir às primeiras aulas desse curso, me encantei com a diferença de ensino e educação. Isso mesmo. É bem diferente, né? Bem diferente mesmo. E essa proposta da educação profissional e tecnológica também, para muitos, deve ser desconhecida, né? Para muitos de nós, quando a gente começa a estudar educação profissional tecnológica, a gente acha que é uma formação profissional, como muitas vezes a gente teve em alguma parte da nossa vida. E a gente consegue entender que a proposta da educação profissional e tecnológica, né, principalmente instituída através dos institutos federais, através lá da lei de 2008, é totalmente diferente. Ela é libertadora, ela é emancipatória e não treinadora. Ela não treina os sujeitos, né? Ela transforma os sujeitos. Isso é muito importante a gente entender. Vamos seguir então aqui. Eu trago para vocês mais algumas referências, né, que eu trouxe dessas minhas falas de hoje, então, né, dessa complementação, e o nosso coordenador do curso, ele sempre foi uma pessoa muito acessível nesse quesito, ele sempre disse assim, a aula síncrona de vocês não precisa ser sobre o material, mas a leitura de vocês, professores formadores, em relação ao material. Então, por isso que a gente traz uma abordagem a mais, porque o material de vocês é riquíssimo, né? Riquíssimo em vídeos, em links, em possibilidades, em autores, e a gente traz aqui aqueles que a gente guarda no coração, no armário de livros da gente, né? No repositório, então, de falas que a gente tem, de estudos que a gente tem sobre a área da educação e principalmente sobre a área da educação profissional e tecnológica. Certo? Agora, então, eu disponibilizo para vocês um tempo para que vocês externem, né, suas dúvidas para mim, façam, quem sabe, uma avaliação da aula de hoje, perguntem alguma coisa que não entenderam, por favor, fiquem à vontade, então, para participar. Já falei por 53 minutos, quero ouvi-los, né? Fiz essa fala inicial porque a gente tem a obrigação também de deixar as falas gravadas das nossas explicações, então ela não pode ser tão interativa no começo, porque senão os alunos que vão ver a aula depois ficam perdidos, né, na troca de microfones entre uma pessoa e outra. Mas agora abro então para vocês, né, pensarem, refletirem, trazerem as suas dúvidas e as suas ideias sobre o que foi falado. Peço desculpa que não acompanhei o chat todo o tempo, porque ao todo tempo fica entrando colegas e eu tenho que ficar na outra área, permitindo a entrada de cada um de vocês. Então eu fico para lá e para cá, para lá e para cá e eu me perco. Mas vamos lá, então. Por favor, quem quiser levantar a mão, abrir seu microfone, participar, ou escrever no chat, né? Alguma dúvida, alguma coisa, por favor, fique à vontade para isso, tá bom? Vamos lá, então. A Letícia colocou que a disciplina está sendo excelente, precisava ter mais carga horária.
Concordo, é uma disciplina densa, importantíssima, né? Eu gosto muito, gostei muito. É a primeira vez que eu trabalho com essa disciplina, é a primeira vez que eu trabalho nesse curso, né? E digo para vocês assim, eu fiquei muito feliz, porque foi um espaço aonde eu encontrei que eu consegui juntar diferentes estudos que eu faço na minha vida como docente, né? Trazendo a psicologia da aprendizagem, trazendo as metodologias ativas também, que eu também sou uma pesquisadora da área das tecnologias ativas, as metodologias ativas, trazendo a questão do planejamento pedagógico, que vem da minha didática, que eu trabalho lá na pedagogia, que eu trabalho nos cursos de licenciatura, trazendo a educação profissional, que é o meu campo maior de pesquisa hoje, junto ao meu programa de mestrado em educação profissional e tecnológica, na qual eu atuo aqui dentro do Instituto Federal Farroupilha. Então, essa disciplina, assim, se tornou, para mim, um lugar muito rico em celebrar diferentes áreas do conhecimento que, no meu campo de trabalho, fora desse contexto, são separados, mas que aqui se juntaram e que foi muito significativo para mim. Gostei muito e a proposta do curso de vocês é muito especial. Vamos lá, então. Sistematização, e isso seria um resumo de vocês. Sheila, então eu propus essa questão da sistematização, porque é bem o que eu falei no começo da aula, não sei se você estava no começo da aula, eu vi que muitos colegas chegaram depois, né? Então, nós sempre temos duas atividades dentro da nossa disciplina, tá? E o material de vocês traz outra, que é o memorial, né? Mas a ideia, então, para vocês nessa última unidade é fazer uma síntese do que vocês acharam mais importante nesses últimos dois capítulos, né? Que trazem, então, essas contribuições para o processo formativo de vocês. A primeira foi o mapa conceitual, então, eu tentei fazer ao longo das três unidades situações de aprendizagem reflexivas diferentes, né? E agora seria uma síntese, né? Para vocês entenderem no todo, então, o que dessas últimas duas grandes temáticas, esses dois grandes eixos que a gente trabalhou, vão trazer, então, de contribuição para esse processo qualitativo de vocês. As questões que eu disponibilizei lá no Moodle também, como avaliativas, elas partem desse material que foi disponibilizado para vocês. E esse resumo vai ajudar bastante vocês antes de fazerem o questionário, tá? Importante todos os tópicos da abordagem que estamos tendo. O que mais aqui? Na maioria das vezes não consigo acompanhar as aulas síncronas, mas depois vejo com calma e entende. É isso que a gente tenta, né? Gravar, Isabela, as aulas, né? De forma assim, eu tento fazer explicações bem pontuais, assim, bem claras, para que vocês consigam entender e pensar. E sempre que tiverem dúvidas depois da aula, tragam ali para os nossos fóruns de dúvidas, mandem no chat da Prof. Vanessa, né? Eu estou sempre à disposição, né? O curso termina nessa semana aqui, essa disciplina, mas sempre que quiserem, por favor, fiquem à vontade para me chamar. Outra coisa que eu faço, outro convite que eu faço para vocês também, é que eu sei que vocês vão fazer TCC, né? Então, quem gostou da Prof. Vanessa, quem gostou dessa forma de abordagem do conhecimento e quiser pesquisar sobre essas temáticas lá no seu TCC e quiser a Prof. Vanessa como orientadora, na hora então que vocês tiverem que indicar os orientadores, né, para o coordenador do curso, por favor, podem acrescentar meu nome, que o professor Anderson ele vai me chamar e vai dizer: olha, Vanessa, para ti tem dois, tem três, tem um, tem 10, e daí a gente pode conversar e alinhar as propostas. Então, eu já me coloco, né, à disposição de vocês para que vocês também, então, continuem pesquisando sobre essa área. Agora, quando a gente entra na pós-graduação, a gente deixa de ser um estudante de graduação e passa a ser um pesquisador. E é muito importante essas pesquisas de vocês, porque elas contribuem muito para esse processo formativo. Olha, a Letícia já tá querendo a Prof. Vanessa. Hashtag Prof. Vanessa Mariane. Podem colocar lá na planilha quando forem convidados a colocar. Eu me disponibilizo para vocês, porque é uma área de pesquisa que eu gosto muito. Gostei da disciplina, mas tem uma pergunta. Sistematização é obrigatório enviar? Não, não é obrigatório enviar. Pessoal, a atividade avaliativa obrigatória é essa que eu coloquei aqui, ó. Tá? Que conforme a coordenação a gente tem que aplicar. Os questionários são obrigatórios. As outras atividades, as atividades de sistematização de cada das três unidades, ela é uma sugestão de estudo qualitativo para vocês, que supera a questão do questionário, supera essa questão meramente de somar notas,
né? Que é uma coisa mais burocrática. Elas vêm para contribuir realmente para esse processo de compreensão, de reflexão que vocês vão estar fazendo sobre cada uma das unidades. Mas ele não é obrigatório, tá bom? Certo, Roberto? Quem mais tem dúvidas? Deixa eu voltar lá no chat, se mais alguém tem dúvidas. Aqui. Denise, acredito que deveria ter carga maior, a disciplina foi importante e a AD somente para ensino técnico e presencial. Essa aula foi ótima, deveria ter mais. Aula maravilhosa. O Antônio, toda a proposta da IPT ligada à emancipação do trabalhador me trouxe uma curiosidade e vontade de participar e fazer esse processo de emancipação da gente. Acho muito legal. Eu vejo assim, eu trabalho, como eu disse para vocês, no programa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, né? Vocês devem conhecer, por mais que vocês são de todo o Brasil, esse nosso mestrado, ele é um mestrado via MEC, CETEC, né? Então, ele é um mestrado em rede, que é ofertado em 40 instituições de ensino superior, certo? E ali a gente comprova em loco a educação profissional transformando sujeitos, com as pesquisas que a gente desenvolve e com os mestrandos que a gente recebe. Nós recebemos profissionais que trabalham em educação profissional e tecnológica. É uma premissa para ingressar no mestrado. Ser um profissional da educação profissional, ser um profissional que atua diretamente em espaços formais ou não formais na educação profissional e tecnológica. E ali, eu tenho muitos colegas da instituição que chegam do IFFAR, da IFSUL, né, de toda a nossa rede IF aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós temos momentos presenciais e à distância no mestrado. Então, a gente recebe colegas que trabalham há 10 anos na EPT, que trabalham há 5 anos na EPT, que trabalham há 12 anos na EPT e que não sabem o que é EPT. E que tiveram todo esse tempo dando aula na IPT ou sendo técnicos em assuntos educacionais, né, na IPT, e que não entendiam a transformação dos sujeitos que a gente tenta proporcionar. E isso é mágico, porque ao mesmo tempo que a gente faz pesquisas e investiga esse processo transformador, a gente também transforma a cabecinha dessas pessoas, a compreensão dessas pessoas, através de conteúdos que vocês tiveram de forma muito rica aqui nessa pós-graduação em lato sensu de vocês aqui. Então, os alunos, os nossos estudantes, os nossos mestrandos começam a compreender o quão rico é esse processo e o quão diferente é promover a educação profissional a tecnológica hoje, a partir da lei que nós temos, né, da lei de 2008 e das mudanças da LDB, do que era a educação profissional que nós tínhamos anterior a isso, a essas mudanças, que eram treinamento, né? Então é muito importante esse processo. O nosso mestrado ele não é EAD, Maria Júlia. Ele tem uma parte presencial, o primeiro ano as disciplinas são presenciais, ligadas a alguma IA, algum polo dele, né? E a segunda parte, sim, é a distância. Então, eu sugiro que você procure, né, Profept, né, ProfEPT, vou escrever aqui no chat para vocês. Aqui não escrevi. Esse é o programa. Como eu disse para vocês, ele tem 40 instituições educacionais. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos em três, as nossas três federais têm, né? Instituto Federal Farroupilha, Instituto Sul-Rio-Grandense e Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos os três, né? E em todo o Brasil nós temos Norte, Nordeste, região Sudeste, região Centro-Oeste, né? Nós somos 40 IAs que promovem, então, momentos síncronos e presenciais e à distância também, e que trazem essa construção. É uma construção muito linda, né, que transforma os sujeitos que estão ali dentro e que investigam diretamente, porque são pesquisas aplicadas em EPT, e que a gente então investiga como que a nossa EPT ela acontece dentro do nosso país e como deveria acontecer, e a gente tem produtos educacionais que também vêm como um resultado das pesquisas para transformar o que ainda não está tão adequado ou tão vinculado a essa proposta de emancipação dos sujeitos. É um mestrado profissional? Não, é um mestrado onde eu posso dar aula. É um mestrado profissional que gera uma dissertação, que é um relatório de pesquisa, e um produto educacional.
Aonde eu possa dar aula, pode dar aula também. Nós, como professores do Instituto Federal Farroupilha, participamos de um edital específico para ingressar como docentes da educação profissional e tecnológica em nível estricto sensu. E estamos pleiteando para ter também um doutorado. Algumas das nossas IAs já têm doutorado em educação profissional. O IFAR ainda não conseguiu instituir, né, o doutorado, mas é uma luta que nós estamos construindo. Certo, gente? Pronto? Mais alguma dúvida? Sobre a disciplina, eu gostaria então de agradecer a paciência, a presença, a participação, o carinho de todos vocês, o respeito, né? E desejar a todos então bons estudos, que sejam felizes, né? Que tenham um sucesso escolar, principalmente voltado à compreensão dos conhecimentos que nós abordamos aqui dentro desse componente curricular, que sigam firmes e fortes nesse curso, não desistam, é um curso importantíssimo, com material riquíssimo e que com certeza vai trazer muitas contribuições para as práticas profissionais de vocês ao longo da vida profissional de vocês. E também pessoal, porque a gente consegue entender o quanto a educação é importante para todos os sujeitos, sejam eles quem for, sejam eles voltados ou vinculados ao curso que for, né? Todos nós temos direito em aprender e direito a usar essa aprendizagem como uma forma de emancipação social, cognitiva, econômica, né? E de inserção no mundo do trabalho. Desejo a todos, então, um ótimo final de disciplina. Me coloco mais uma vez à disposição de todos vocês e tenham, então, um ótimo final de noite de quarta-feira. Qualquer dúvida, qualquer situação, estarei sempre à disposição de todos vocês. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês, colaborar um pouquinho para esse processo de construção do conhecimento de vocês em EAD e voltado à educação profissional e tecnológica. Muito obrigada mais uma vez e um bom descanso a todos.